Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pedro Belisário, estudante do programa de pós-graduação em Imagem e Som da Universidade Federal de São Carlos e membro do grupo de estudos em mídias interativas. A minha pesquisa aqui no Brasil analisa a estrutura narrativa das séries brasileiras da Netflix e da Globoplay, que é uma plataforma nativa brasileira, e também analisa a participação do gênero do melodrama na constituição dessas narrativas nacionais. Mas então vamos aí para o que interessa, né? Esse artigo que eu estou apresentando para o Link 2021, denominado Design Narrativo da Forma Longa do Streaming, e que eu estou escrevendo junto com o meu orientador, João Massarolo, ele se propõe a aliar os estudos de roteiro aos estudos dos novos hábitos de consumo do espectador, e com o objetivo de encontrar no design narrativo dessas séries complexas as qualidades específicas que fazem com que o espectador pratique o binge watching. E de uma maneira mais geral, a gente vai fazer a nossa análise comparando a estrutura narrativa de séries e filmes e apontando as diferenças dos designs narrativos desses dois formatos que impossibilitam que uma série seja comparada a um filme extenso. Então, basicamente, a gente procura desmentir a ideia de Cristina Callas no livro Na Sala de Roteiristas, em que ela diz que à medida que os hábitos ligados à maneira de assistir às séries de TV evoluem, essas tenderão a ser cada vez mais escritas como um filme longo. Então, aqui nesse trabalho, a gente vai mostrar o quão problemática pode ser essa comparação dos designs narrativos de séries e filmes. A principal referência para o conceito de design narrativo vem de Robert McKee e seu livro Story, que é uma referência para roteiristas do mundo inteiro. Então, Robert McKee coloca o conceito de design narrativo como uma forma que o roteirista organiza os eventos ao longo da narrativa, né? Mas então, o que são esses eventos? No sentido dramático, os eventos são sucessões de mudanças que criam o arco da história, de uma forma que o personagem começa de um jeito e termina de outro diferente. Então, ao longo da narrativa vão existir eventos, mudanças de diferentes graus de intensidade. Por exemplo, de acordo com McKee, toda cena deve apresentar uma mudança, ser um evento, né? Então, as cenas vão se acumulando até originarem uma sequência que possui uma mudança de valor muito mais intensa do que qualquer cena anterior. Por si, as sequências se agrupam em atos, e a virada do ato também apresenta um evento com mudanças maiores do que qualquer sequência anterior, e assim por diante até chegar na totalidade do filme. Então, ao longo da história vão existir eventos com diferentes níveis de mudança, sendo que os eventos mais intensos são as viradas de ato, que McKee chama de plot points, porque eles carregam em si uma mudança tão grande, de uma densidade dramática tão grande, que são capazes de capturar a atenção do espectador mais intensamente. Existem dois plot points essenciais para qualquer história que se baseia no design clássico de narrativa, que é o incidente incitante e o clímax. O incidente incitante faz com que o personagem principal saia do mundo comum, perca o equilíbrio e adentre no segundo ato das complicações progressivas. As complicações progressivas avançam até o fim da linha, ou seja, até o clímax, e o que encaminha a narrativa para o terceiro ato da resolução. Então, o design da narrativa pode ser entendido como a forma que esses eventos de maior intensidade de mudança são organizados ao longo do tempo, ou seja, onde e como estão localizados o incidente incitante e o clímax. Porque tanto filmes quanto séries possuem cenas que originam sequências, que originam atos, que por si originam uma totalidade, mas o que muda são as formas com que esses eventos são organizados, ou seja, o design narrativo dos dois formatos. É aqui que a gente começa a perceber os problemas em se comparar o design narrativo de séries complexas com a dos filmes. Retomando a afirmação de Callas, se uma série é como um filme extenso, então por que a gente reclama da duração de filmes extensos como O Irlandês, de Martin Scorsese, com 3,5 horas de duração, enquanto a gente consegue maratonar séries inteiras com pelo menos o dobro de horas e ainda pedir mais, né? Se uma série é como um filme extenso, por que ela é dividida em episódios mesmo quando eles podem ser assistidos em sequência? O binge watching.
E se uma série é como um filme extenso, por que então ela precisa de uma produção, de uma elaboração colaborativa, de uma sala de roteiristas, ao invés de ser concebida por um único autor? Então, para nos dizer que essa afirmação da Callas é impossível, a gente vai tentar mostrar aqui o quanto ela é problemática para a análise das séries complexas como um formato autônomo, com suas próprias noções de elaboração. Por isso, grande parte das diferenças dos designs narrativos de filmes e séries é consequência da existência dos episódios, que funcionam como uma estrutura de repetição de atos dentro da própria estrutura da temporada. Então, se todo filme tem um início, um meio e um fim, ou seja, um incidente incitante e um clímax, isso significa que todo episódio também vai ter o seu próprio incidente incitante e o seu próprio clímax, funcionando mais ou menos como uma unidade à parte. Então, aqui, pegando para comparar hipoteticamente um filme de 2 horas com uma série de 1 hora, já seria possível visualizar diferenças nos designs narrativos desses dois formatos, de forma que o incidente incitante e o clímax no episódio de série acontecem mais rapidamente, enquanto nos filmes eles estão mais espaçados pelo tempo. Isso gera um ritmo mais acelerado de narração, já que os eventos com grande carga de mudança acontecem com mais frequência nas séries e aguçam a atenção do espectador. Mas as diferenças não acabam aqui porque, como já dito, os episódios são uma estrutura de repetição dentro dos atos. Então todo episódio vai obedecer à mesma estruturação de atos que o primeiro. Aqui teria um incidente incitante, e aqui um clímax, assim por diante, um incidente incitante e um clímax. Isso tem como consequência uma maior densidade narrativa das séries, já que os atos compactados no tempo acarretam num ritmo mais acelerado de narração, com pontos de viradas da história mais recorrentes, capazes de intensificar o engajamento e aumentar o tempo de atenção do espectador que pratica o binge-watching. E essa tamanha quantidade de atos, arcos narrativos e personagens extrapolam a capacidade criativa de um único autor, sendo necessária uma elaboração colaborativa de uma sala de roteiristas com várias cabeças pensando simultaneamente. Então, o design narrativo das séries complexas só podem ser comparadas a um filme extenso se esse filme hipotético de 10 horas tiver algo em torno de 20 atos, for elaborado por diversas cabeças pensando simultaneamente e tiver uma estrutura de repetição dentro da estrutura, os episódios. Então, eu gostaria de encaminhar minha apresentação para os finais aqui, colocando uma provocação, um questionamento. Por que essa necessidade de comparar séries ou qualquer outros formatos com os filmes, com os longas-metragens, sendo que esses filmes são apenas um dos ilimitados formatos que o audiovisual pode assumir? Então, séries são séries, filmes são filmes. Então, esse artigo busca, a partir da comparação do design narrativo de séries e filmes, mostrar o quanto esses dois formatos são diferentes entre si. Ou seja, o nosso objetivo com esse artigo é colocar um conceito simples, que diferentes formatos pressupõem a existência de designs narrativos diferentes. Então, essa é uma ideia que pode ser visualizada amplamente na nossa época, com essa efervescência de novos formatos surgindo a todo instante, como por exemplo nos vídeos do YouTube, ou no choque, no roubo da atenção dos vídeos do TikTok, como foi expressado pela Cláudia, ou ainda nos novos formatos de narrativas transmídia que evocam a participação do público, como foi explorado pelo Dário, ou ainda mais pelos novos formatos de festivais de cinema que o André abordou. E, enfim, a gente vê a todo instante esse surgimento de novos formatos acontecendo, e cada um vai ter suas próprias noções de design. E para finalizar mesmo, eu só queria agradecer aos meus colegas que estão aqui comigo do outro lado do mundo, e também a toda a equipe do Link e a organização desse evento que acompanha essa tendência de novos formatos. Obrigado.